São 6 da manhã. Antes mesmo do sol nascer, o despertador toca. Você aperta o botão de soneca. Cara, mais 5 minutos. Não porque tá com preguiça, mas porque já acordou cansado. 5 minutos depois, você se levanta, prepara um café, bem rápido. Olha o relógio. Nossa, eu já tô atrasado. Pega a mochila, sua maleta, o que tiver, chaves e sai. Aquele trânsito lotado, ônibus lotado, sempre estressante. Mas não importa, o destino é sempre o mesmo, o trabalho. Então, o dia começa. Reuniões, clientes, planilhas, telefone tocando, problemas para resolver, mensagem chegando, uma parada no meio da tarde para um café para recuperar energia. Quando percebe, o dia já acabou, você já tá indo embora. Chega em casa, toma um banho, janta, pega o celular, rola a tela por alguns minutos e finalmente dorme. Porque amanhã vai começar tudo de novo. Talvez você esteja pensando agora mesmo. Quem é essa pessoa? Na verdade que ela nem precisa existir, né? É que milhões de pessoas vivem vidas exatamente desse mesmo jeito. E existe uma enorme chance, quando eu contava essa história, você tenha chegado nela. Agora, perceba uma coisa curiosa. Até agora, de novo, recapitulando, a gente não falou sobre dinheiro, não falou sobre dívidas, não falou sobre investimentos, não falamos sobre salários. E mesmo assim, você conseguiu se identificar com essa história. Então, por que você conseguiu se identificar com essa história? Porque, de novo, antes de existir um problema financeiro, existe uma rotina. E muitas das vezes é essa rotina que a gente vive todos os dias sem nem mesmo perceber. E o curioso é que existe um detalhe nessa história que, de verdade, muda absolutamente tudo. E esse detalhe faz com que milhares de pessoas trabalhem durante anos, ficam sem sentir que realmente estão construindo a vida que imaginaram. Agora vamos lá, vamos voltar àquele personagem. Porque o problema dele, de verdade, ainda nem começou. Chega o quinto dia útil, o celular vibra, salário recebido por alguns segundos, uma sensação boa, um alívio. Agora vai dar. Esse mês eu vou conseguir me organizar. Dessa vez vai ser diferente. Mas antes mesmo do fim do dia começam a chegar as notificações. Aluguel, energia, água, internet, cartão, mercado, combustível. Quando ele termina de pagar tudo, o dinheiro continua na conta. Mesmo que pouquinho, mas continua. Mas já não parece mais o mesmo, né? Ele olha para o saldo e faz uma conta rápida na cabeça. Se eu me cuidar, dá para chegar até o fim do mês. Mas a vida, meu amigo, a vida ela não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente acontece. O pneu do carro fura, a criança fica doente, o chuveiro para de funcionar, surge um aniversário, um remédio, uma taxa que você nem lembrava e de repente aquele planejamento que parecia ser suficiente já não é mais. Não é não? E é aqui que acontece uma coisa muito interessante. Quem olha de fora fica pensando, nossa, ele gastou demais. Mas eu te pergunto, será que foi isso mesmo? Vamos olhar com calma essa história. Ele pagou aluguel, precisava. Comprou comida, precisava. Abasteceu o carro, precisava. Comprou um remédio, precisava. Percebe como é fácil julgar a própria vida quando a gente só olha para o resultado? Nem sempre o problema é gastar com coisas inúteis. Muitas das vezes, o problema é viver sem nenhuma margem para o inesperado. E viver sem a margem significa que um problema, por menor que seja, tem o poder de derrubar todo mês, não é não? Agora vamos lá, outro exercício. E esse aqui eu vou fazer aqui, olhando para você. Imagine que você tem que carregar uma mochila todos os dias. No começo, ela parece leve. Você coloca uma garrafa d'água, um notebook, um casaco, depois alguns livros. Cada item sozinho não parece pesado, não é não? Mas depois de algumas horas, com todos aqueles itens juntos, combinados dentro da mochila, você começa a sentir o peso nas costas. E com a vida financeira acontece algo parecido. Não é só uma única conta, é o peso acumulado de dezenas de responsabilidades. E quanto menor a margem, mais pesada essa mochila parece. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas ele aparece na cabeça. É quando você está almoçando, de repente lembra daquela fatura, e quando está tentando dormir, descansar, lembra daquele boleto. Você está brincando com o seu cachorro, com o seu filho, com a pessoa que você ama. E por alguns segundos você lembra, cara, tem aquele boleto que vence amanhã. Talvez esse seja um dos maiores custos de viver no 0 a 0. Você nunca descansa por completo, né? A mente está sempre ocupada. E sabe o que me chama mais atenção? Mesmo vivendo tudo isso, no dia seguinte, o despertador toca de novo. Você levanta, vai trabalhar, faz o melhor que consegue. Você ainda não desistiu, apenas não encontrou um caminho diferente. E isso faz toda a diferença. Mas existe uma pergunta que muda completamente essa história. Se você trabalha tanto, se você é responsável, se você todos os dias continua tentando, por que você continua acreditando que o problema é você? E é exatamente aqui que começa a parte mais silenciosa dessa história. Talvez a parte mais dolorosa dela. Agora vamos lá voltar ao mesmo exercício do começo. Vamos imaginar aquela pessoa lá que foi trabalhar. Não é você não. É aquela pessoa. Depois de alguns meses vivendo o mesmo ciclo, aquela pessoa começa a conversar consigo mesmo. E normalmente, essas conversas não são gentis. Eu devia ter feito diferente, eu nunca consigo me organizar. Parece que todo mundo consegue, menos eu. Talvez eu simplesmente seja ruim com dinheiro. Percebe o que aconteceu? No começo, era uma situação. E agora o problema virou identidade. Como falado nos outros vídeos dessa série,
Existe essa armadilha, sabe? É uma armadilha muito silenciosa. É a armadilha de que quando repetimos uma mesma situação por muito tempo, começamos a acreditar que ela define quem somos. Como se fosse uma pessoa que tropeça algumas vezes e começa a pensar: nossa, eu sou desastrado, eu sou destrambelhado. Ou alguém que falha em uma entrevista e começa a pensar: nossa, eu nunca vou conseguir um bom trabalho. E com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. A pessoa não diz mais: nossa, estou vivendo uma fase difícil. Ela passa a dizer constantemente: eu sou assim. E como se isso já não fosse o suficiente, lá pro celular, nas redes sociais parece que tá todo mundo viajando, todo mundo trocando de carro, todo mundo comprando uma casa, parece que tá todo mundo prosperando. Difícil, né? Mas sabe o que ela não vê? Ela não vê a realidade dessas pessoas. As parcelas, as dívidas, as preocupações, as noites sem dormir, porque ninguém, ou quase ninguém, publica toda essa parte, né? A parte difícil. É aquele famoso ditado de bar, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo. Aí vem essa reflexão que é muito dolorosa, né? Mas é a verdade. Comparar os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida dos outros é uma comparação que ninguém, absolutamente ninguém, consegue vencer. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o dinheiro influencia bem mais que a nossa conta bancária. Ele influencia como nós nos enxergamos. E quando tudo está apertado, é fácil você começar a enxergar que você vale menos, que ficou para trás, que perdeu o ritmo e que nunca vai alcançar as outras pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: o seu saldo bancário não mede o seu valor. Ele mede apenas o momento financeiro que você está vivendo. Lembre disso. E de novo, momentos podem mudar. Agora de verdade, se eu pudesse sentar na sua frente agora, sem câmera, sem roteiro, sem microfone, eu provavelmente faria só apenas uma pergunta: há quanto tempo você está realmente carregando essa culpa toda sozinho? Ou sozinha? Me diz aí. Porque às vezes a parte mais pesada da mochila não são as contas. É simplesmente você acreditar que você fracassou. Pesado, né? Mas de verdade, existe sempre uma boa notícia para tudo. Você não precisa, cara. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você não precisa sair desse vídeo. E você não vai, inclusive, sair desse vídeo achando que vai aprender tudo sobre dinheiro. Você só precisa fazer uma coisa: parar de lutar contra você mesmo. Por favor, gente, parem de serem imediatistas. Porque ninguém constrói uma vida melhor passando todos os dias olhando para si mesmo falando que não é capaz. E foi exatamente quando aquele personagem do começo do vídeo parou de perguntar: por que eu sou assim? E começou a fazer a pergunta certa: o que eu nunca aprendi? É aí que então a história dele começou a mudar. Agora de verdade, na última parte desse vídeo, eu quero te mostrar porque uma única pergunta pode mudar completamente a vida financeira de uma pessoa. E ela não começa com a pergunta mais óbvia: como ganhar mais dinheiro? Não, começa não. Ela começa com uma pergunta muito mais simples e de verdade muito mais poderosa. Minha pergunta é simples: a partir de quando eu vou começar a fazer perguntas diferentes sobre a minha vida? Se você não entendeu, vamos voltar um pouquinho àquela história do começo. O despertador continua tocando às 6 da manhã. O trânsito continua existindo. As contas continuam chegando. O trabalho continua sendo difícil. E então, o que mudou na vida dessa pessoa? Não foi salário, não foi sorte, não foi uma fórmula mágica. O que começou a mudar foi a forma que ela começou a enxergar a própria vida. Durante muito tempo, e talvez toda a vida dela, ela fazia a pergunta errada, ou fazia as perguntas erradas. Por que isso acontece comigo? Por que eu nunca consigo sozinho? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Até que um dia as perguntas mudaram. O que eu posso aprender? Qual é o pequeno passo que eu consigo dar hoje? E quando as perguntas mudam, as respostas também mudam. Entendeu agora? Ainda não? Vamos a outro exercício. Imagina que você está perdido numa estrada. Você pode acelerar o carro, pode abastecer, pode dirigir durante horas. Mas se você continuar dirigindo na direção errada, cada quilômetro vai te afastar cada vez mais do seu destino, não é? Agora imagine outra situação. Você para, olha o mapa, descobre onde realmente está e vai perceber que talvez o caminho continue longo, mas pela primeira vez você está indo na direção certa. Sacou agora? E com a vida financeira acontece exatamente a mesma coisa. Às vezes o maior avanço não é achar o caminho mais rápido ou andar mais rápido, é finalmente descobrir para onde caminhar. Meu avô me ensinou um ditado há muito tempo. Ele falava assim: meu filho, quem não tem planos, qualquer destino é lucro. Sacou? Se não sacou, vamos lá. Eu quero te propor um exercício. De novo, o exercício da semana. Pega uma folha de papel, ou abra um bloco de notas no seu computador, ou no celular. Ou lembra daquele grupo que eu falei para você criar no WhatsApp? Anota lá. Eu quero que você responda para você com sinceridade. Apenas
3 perguntas. Primeiro, qual parte dessa história mais parece comigo? Faça a pergunta para você. Responde para você. Segunda, qual comportamento eu continuo repetindo sem perceber? E a terceira, como eu gostaria que minha vida financeira estivesse daqui a 5 anos? E essa terceira diz bem o que eu falei sobre metas. O ditado que meu avô me ensinou. E de verdade eu não quero que você escreva palavras bonitas, não quero que você escreva bonitinho, histórias bonitinhas. Eu quero que você escreva a verdade. Porque as verdadeiras mudanças começam com respostas honestas. Seja honesto consigo mesmo. Talvez essa história que eu contei tenha parecido com a sua. Talvez você tenha se visto naquele personagem. Talvez tenha lembrado de momentos difíceis, de sonhos adiados, das suas contas, das preocupações. Mas existe uma coisa que eu espero que você nunca se esqueça. Você não é a pior fase da sua vida. Você não é o saldo da sua conta. Você não é os erros que você já cometeu. Você é alguém que ainda está escrevendo a sua própria história. Toda boa história, meu amigo, sempre pode ganhar novos capítulos. E de verdade, se você chegou até aqui, eu quero que você comente apenas uma palavra. Comecei, porque essa palavra não significa que você já mudou de vida. Ela significa que você decidiu parar de viver a história do jeito que você estava escrevendo ela e passou a escrever capítulos novos com uma história diferente. E principalmente, escrever ela consciente. E para não esquecer, aqui embaixo tem um link de alguns livros que eu indico para você que te auxiliam, vão te auxiliar nessa jornada. Essa jornada nessa playlist aqui, ó, desses vídeos que eu tô lançando toda semana. Aí eu quero te fazer um convite. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre uma verdade que, sinceramente, cara, eu gostaria de ter aprendido muito mais cedo. Porque quase ninguém nos ensina a lidar com o dinheiro e como essa falta de aprendizado influencia decisões que carregamos até hoje, né? E se você entender isso, você vai perceber que muitas das dificuldades que você passou até aqui nunca foram apenas falta de esforço. E de verdade, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Obrigado por estar caminhando com a gente, fazendo essa jornada comigo. Espero você no próximo vídeo. Beijo. Falou.